Olá, queridos, graça e paz para você que nos acompanha aqui pelo canal. A lição de número 12 é a que nós vamos estudar hoje na nossa revista de estudos e discipulado, onde a temática princípios bíblicos permanentes e atuais. A lição de hoje nós vamos conhecer alguns princípios bíblicos permanentes e atuais. Nós vamos perceber na lição de hoje a interligação entre o amor e a justiça de Deus, bem como a realidade da adoração. Queridos, ser um adorador é um privilégio. Isso significa que nós somos alcançados pelo amor de Deus e decidimos viver uma vida em sua justiça. Queridos, a Bíblia é a nossa bússola no caminho, no tocante à espiritualidade. É incrível. Ela foi escrita, como já falamos aqui, por diversos autores ao longo de séculos. E ela traz, evidentemente, princípios fundamentais para a nossa vida e nos apruma na relação criador e criatura. Algumas experiências, com certeza, experiências pontuais e culturais ficaram na história, mas as verdades morais e espirituais permanecem até o dia de hoje. É isso que trataremos nesta lição, meu querido, princípios bíblicos permanentes e atuais. A lição de hoje foi escrita pelo pastor Roberto Monteiro de Castro. O nosso texto inspirativo, vamos ler Romanos 10:3, que diz: Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Isaías 5,16. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Em relação agora ao amor, Deuteronômio 6,5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. João 13,34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Em relação à adoração, Apocalipse 5, 13 e 14. Depois ouvi todas as escrituras existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que dizem: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra e glória e o poder para todo o sempre. 14. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia. O nosso primeiro tópico vem falando a respeito da justiça de Deus. A justiça humana, ela é definida como a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com o que é justo, maneira de permanecer, de avaliar o direito, o justo. Ainda, manter o equilíbrio entre a sociedade, entre os cidadãos. O salmista, ele afirmou a respeito de Deus: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. Salmo 116, 5. Sempre, amados, antes de olhar para a justiça de Deus, é importante definir o termo justiça. É a particularidade do que é correto,
como já falamos, como a questão da igualdade de todos os cidadãos, por exemplo. Etimologicamente, este é um termo que vem do latim justitiae ou justitia. É o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Está usando aqui a fonte da Enciclopédia Livre. Sem justiça, sem lei, sem ordem, sem proteção policial, sem exército, certamente reinaria a anarquia social. Seria estabelecido em grande vulto, mesmo que a justiça humana, evidentemente, contém suas falhas, tenha hoje, principalmente no nosso país, a Constituição e a ação equilibrada entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, que são fundamentais para manter este equilíbrio na sociedade. Por exemplo, quando Israel toma posse da terra de Canaã e recebeu por herança o que Deus tinha prometido à nação através de Abraão, o Senhor levou Moisés para o Monte Sinai e ali o Senhor lhe mostrou. Ali o Senhor designou a ele onde ele escreveu as leis nas 2 tábuas com os 10 mandamentos. Ali no Monte Sinai, lhe deu as 2 tábuas da lei. Depois vieram muitas outras, as leis cerimoniais e de conduta social, mas evidente a essência já estava nas tábuas da lei, nas tábuas da lei. A lei, então, ela determina um padrão de justiça e as possíveis penas decorrentes da quebra de regras estabelecidas. Quebrou-se as regras, tem as penas estabelecidas. Voltando em relação ao povo de Israel, o Senhor havia designado desta forma. Os fariseus, os saduceus, os escribas, enfim, os religiosos na época de Jesus, já vamos para o tempo em que Jesus esteve, amados, aqui sobre a terra, eles eram aqueles que tinham o poder nas mãos, ou seja, hoje no o dito popular, né? Que tinha o poder da caneta, ok, para transferir justiça divina, veja só. No entanto, era importante não somente transmitir, mas também vivê-la. Por isso Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito e dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eles, escribas, fariseus, os saduceus, era uma justiça assim, olha, façam o que eu determino, só façam o que eu faço. Essas palavras de Jesus apontam, amados, um estilo de vida e não somente o conceito, o ensino sobre a justiça, mas que isso se torne um estilo de vida. Na teologia paulina, a justiça do Evangelho é ponto fundamental. Romanos 1,17 nos diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho, ele é a balança de Deus. O homem estava longe de Deus por causa do pecado. E a única maneira de mudar esta situação
foi revelar Jesus Cristo, a sua obra de salvação, de redenção, o sacrifício perfeito, o sangue de Cristo derramado para aplicar a ira de Deus por causa do pecado, da iniquidade, e para também justificar o homem perdido ao Altíssimo. A nossa justiça diante de Deus vem de Cristo e seu Evangelho. Vamos ler o Evangelho de João. Quem crer que no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3:36. Veja só. A nossa justiça diante de Deus, ela vem de Cristo, do Todo-Poderoso. Quando nós cremos no Filho de Deus, nós estamos crendo para a vida eterna. E quando nós não cremos, quando nós não acreditamos, quando decidimos não pertencer, nós estamos crendo para a perdição eterna, onde a ira de Deus permanecerá sobre este. A justiça de Deus e do Evangelho de Cristo, ela é revelada pela ação do Espírito Santo. Como? É ele que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não creem em Jesus. Não tem essa possibilidade de crer sem o Espírito Santo revelar. Da justiça, porque Jesus voltará ao Pai e eles não o verão mais. E do juízo, porque o princípio deste mundo já está julgado, já está condenado. Por isso nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que nele há, porque estamos aqui de uma forma de passagem, de certa forma de passagem. Não, quem fala para nós é João 16, 8 a 12. Não vamos ler todos os textos hoje. Queridos, há sim um desejo, um esforço em viver na graça e praticar os seus mandamentos de Deus, procurando a todo custo ser fiel. Isto é uma resposta à salvação, à redenção da justiça de Deus. Mas o que já foi remido, o que já passou pelo sangue do Cordeiro, porque não há justiça em nós mesmos, no sentido meritório quanto à salvação. Mas uma vez que a justiça de Deus nos alcançou, há esse desejo, esse esforço em viver na graça e praticar os mandamentos de Deus, procurando a todo custo ser fiel. Isto é uma resposta ao homem salvo, ao homem liberto, ao homem restaurado. Você já parou para assimilar com seriedade o conceito da justiça de Deus em sua vida? Não éramos merecedores, mas Ele, o nosso advogado, Ele nos considerou livres, libertos. Amém? O amor de Deus é o nosso segundo tópico. Deus, ele é amor. Nós lemos Deuteronômio 6, versículo 5, onde nos diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame.
E o Senhor Jesus, ele nos orienta no Evangelho segundo João 13:34, olha, um novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros como eu vos amei. Deus, ele é amor. Ele não contém amor. Ele não tem assim, parte dele é amor. Não, ele é amor em sua essência. Nós cristãos não temos dúvida disso. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Uma demonstração do amor de Deus para com as nossas vidas. A prova do amor de Deus não se deu por sentimentos, por emoções, não está baseado na paixão humana, na paixão carnal, não se baseia nisso. Não se trata de sentimento, tanto que amor não é um sentimento. A prova do amor de Deus não se dá nesse sentido. Por isso, a nossa adoração, que é o próximo tópico, não se deve basear nessa questão. Hoje eu estou sentindo, hoje eu estou emocionado, hoje eu me emocionei. Mas é baseado naquilo que a palavra de Deus já está contido, as suas promessas para as nossas vidas, para a vida dos filhos de Deus. Então, o amor de Deus para conosco já foi demonstrado, já está consumado. O amor dele, amado, já foi provado. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não devemos ter dúvida disso, em hipótese alguma, porque não se trata de um sentimento. Não é como esta relação humana em que hoje em dia, né, tem até esse ditado, eterno enquanto dure, não é mesmo? Não se trata disso, não se trata de emoções, não se trata de sentimento, mas o amor dele já foi revelado através da morte de Jesus na cruz. Queridos, antes foi uma atitude prática, uma atitude sacrificial, de entrega voluntária. O Cordeiro de Deus entregou-se voluntariamente para tirar o pecado do mundo. O amor de Deus aos homens tem nome e sobrenome: Jesus Cristo, Salvador. Mas esse amor, ele é revelado também com justiça social, no cuidado com o órfão, no cuidado com a viúva, no cuidado com os pobres. Garantam justiça para os fracos, para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Salmo 82:3. O amor de Deus extrapola a esfera teológica, extrapola. E há estudo, amados, de cristãos, psicólogos e psicoterapeutas, no caso o Dr. Augusto Cury, este grande estudioso dos segredos a respeito. E ele diz no seu livro Os Segredos do Pai Nosso. Ele apresenta a ideia de que Deus está livre para amar aos outros. Como pai, ele ama os seus filhos porque ama a si mesmo, está equilibrado em sua psique emocional. Ele diz: Deus tem um relacionamento. Aí o redator faz um acréscimo: saudável com o seu próprio ser. Uma autoestima elevadíssima. Ama a si mesmo e por isso pode amar o seu próximo.
como é onipotente e abraça toda a humanidade. O Senhor, Deus, ele transmite isso para os seus, ensinando os seus filhos, dando este novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Ame uns aos outros como eu vos amei. Ame. Veja bem, queridos, eu disse que Deus é amor em sua essência. E ele tem um relacionamento, ele ama a si mesmo. A sua autoestima é elevadíssima. Ele é onipotente e ele abraça toda a humanidade com este seu grande amor. Apesar de Deus ter nos amado com ação prática, permitindo o sacrifício do seu filho unigênito ali na cruz do Calvário, isso, amados, não apaga seus sentimentos e suas emoções. A dor física, emocional e espiritual de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ali, ecoou nos céus, ecoou no coração de Deus Pai. Quando Deus diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Está ali incluindo a vida, a obra de todo o sofrimento de seu filho. Jesus nunca foi abandonado pelo Pai. Prova é que ressuscitou ao terceiro dia, mas sentiu a sua ausência quando levou sobre si os nossos pecados na cruz. A dor de Jesus foi a dor do Pai, ali na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, ressuscita, sinal de que ele não estava só. O Pai o ressuscitou. O amor e a dor caminham juntos? Amor e sofrimento são parceiros? O que você acha? O caminho da adoração. Vamos pensar juntos. Como um caminho de vida. Ao longo de sua jornada, pessoas escolhem caminhos a serem seguidos. Uns aceitam uma vida simples, sem questionamentos ou grandes sonhos. Outros são ambiciosos e materialistas, idealizam conquistar coisas tão altas, estão apegados aos bens materiais e ao que a vida pode oferecer de bom aqui. O que não são necessariamente pecado, correto? Não é pecado. Uma boa comida, você fazer viagens pelo mundo, ter roupas boas, um belo carro, não é pecado. Outros ainda resolvem investir na intelectualidade. Se tornam pensadores, pesquisadores e têm muita sede de conhecimento. Isso também é bom, não é pecado. Todavia, felizes são aqueles que encontraram a Deus, que têm uma experiência pessoal com Jesus, que descobrem as bênçãos em trilhar uma vida de adoração. Adoração é um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida que inclui reconhecer e crer na existência de Deus. Entender que Ele é Criador, que Ele é Senhor e Pai. Perceber que Jesus Cristo, amados, é o mediador, a ponte
que nos leva a Deus Pai. Timóteo, 1 Timóteo 2, 5, capítulo 2, versículo 5. A ser constante, ser grato, demonstrar ali gratidão pelo amor de Deus revelado no Evangelho de Jesus Cristo. Consagrar nossos lábios para o louvor de Jesus, para a glória do nosso Deus. Aqui agrega, amados, todos os cânticos, hinos entoados que nós louvamos ao nome do Eterno. Cremos, amados, que isso que Jesus queria ensinar ali à mulher samaritana, quando fala dos verdadeiros adoradores. Aqueles que abrem mão daquilo que é seu para viver aquilo que Deus tem para ele. Abrir mão dos seus ideais. Conforme disse os discípulos, nós deixamos tudo para te seguir. As pessoas querem viver uma vida de parcialidade, não é mesmo? E dar o mínimo. Ontem meu filho me questionava, mãe, eu posso adorar outra coisa? Mas onde você quer chegar, né? Porque desde pequeno, na verdade, desde a barriga, assim, eu já começo a inserir, né, na mente deles as coisas da palavra de Deus. E então ele me fez esse questionamento, eu posso adorar outra coisa? Falei, mas que coisa você quer adorar? É que eu queria adorar a minha família também. Então, aí eu peguei a Bíblia, olha, a palavra está dizendo aqui que é para adorar somente o Deus Criador. Só a Ele devemos adorar e prestar culto. Mas nós já nos damos tudo em primeiro lugar a Ele, mãe? Por que tem que a adoração ainda ser? Falei, Senhor, uma criança de 7 anos de idade já com esses questionamentos teológicos, né? Não é mesmo? E então eu fui levando ele à compreensão que somente ao Senhor Deus Criador nós devemos adorar e prestar culto. E isso deve se tornar um estilo de vida nosso. Não deve ser por obrigatoriedade, não deve ser porque fomos levados, porque fomos constrangidos, mas deve se tornar um estilo de vida nosso pessoal, a adoração ao Senhor. Aquele que já fez tudo, entregou por nós, pagou a nossa dívida de pecado original. Nós devemos somente a Ele adorar. E essa deve ser um estilo de vida, deve se tornar. E nós vamos a cada dia reconhecendo, crendo na existência de Deus, afirmando ali aos filhos, afirmando aqueles que estão ao nosso redor, que fazem parte do nosso círculo de convivência, que esse é o nosso estilo de vida, adorador, adorador por excelência, conforme diz a canção de Nana Azevedo. Sempre colocá-lo, olha, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é Pai. Cristo é o único mediador, é a ponte que nos leva para Deus. E a cada dia ser grato por aquilo que Ele faz, que Ele coloca em nossas vidas, demonstrar gratidão em tudo, pelo amor de Deus, pelo amor do seu Evangelho revelado para as nossas vidas. Queridos, lá em João 4, 23, quando o Senhor diz à mulher samaritana a respeito dos verdadeiros adoradores, não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com raça, não tem a ver com cor, com sexo, tem a ver com um coração sincero, tem a ver com
um coração quebrantado diante de Deus. Tem a ver, amado, com este inclinar diante do Senhor, que Ele é o único que deve ser adorado. Jesus propôs àquela mulher que mudasse seu caminho, que mudasse seu estilo de vida, sua rotina natural, assim, a sua rota. Ela estava cansada de buscar água no poço. Sua vida espiritual, sua vida emocional também demonstravam desgastes real. Ela precisava de mudança. Era preciso uma mudança ali real. O Dr. Augusto Cury, amados, diz sobre essa experiência. O rápido diálogo de Jesus chocou a inteligência da samaritana. Ela ficou extasiada e confusa diante desse homem enigmático. Ela tinha sede biológica e ela tinha sede psicológica. Ela pediu-lhe água, ela pediu-lhe prazer, alegria, acréscimo do redator aqui. Dá-me de beber dessa água. Aquela mulher, ela foi ao poço em busca de uma água que satisfizesse as suas necessidades biológicas. Mas ela se depara com alguém que propõe a ela uma água que, se ela bebesse dessa água que ele poderia oferecer, que ele tinha para oferecer, ela saciaria as suas outras necessidades psicológica, espiritual, emocional. E isso a deixou anestesiada. A água que Jesus apresenta é o Espírito Santo, o próprio Deus que sacia a nossa sede espiritual, emocional, psíquica. Talvez eu fiquei chocada hoje vendo uma bula de remédio dizendo que tira a tristeza e a infelicidade. Eu fiquei chocada com isso. Porque, queridos, o que as pessoas estão procurando na farmácia, o Senhor, Ele oferece em uma embalagem só, que é, amados, a remissão, que é a remissão dos pecados, que é o limpar, a transformação, a mudança de vida por completo. E as pessoas estão perdidas quando só o Eterno, Ele pode fazer essa transformação. E fez na vida daquela mulher. O caminho da adoração vai invariavelmente passar por nossa intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso culto, ele deve ser constante, não é? Por isso o Senhor diz, olha, não tem um local certo, não há este local. Vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não se trata, não estou fazendo aqui apologia ao templo, não, em hipótese alguma, mas eu estou dizendo que o adorador por excelência, ele adora onde ele está. Onde ele está. Pode ser no templo, pode ser no quarto, pode ser no trabalho, pode ser quantas vezes eu tive um patrão que ele era maçom e quantas vezes eu entrava assim no banheiro para orar, para adorar e ali ter o meu momento com Deus.
porque a gente passa mais tempo no trabalho do que muitas vezes em casa, não é verdade? E eu saía às 7 horas da manhã de casa e voltava 11h30 da noite, porque do trabalho eu já ia para a faculdade e chegava em casa esse horário. Então, assim, eu entrava no meu horário de almoço, depois do almoço, eu entrava no banheiro, tinha o meu momento com o Senhor, era um local. Então, não tem um local específico. Pode ser no templo, pode ser no seu quarto, a sós com o Senhor, pode ser você dirigindo o seu carro durante um trajeto, você vai adorando ali. A vida de adoração é um estilo de vida a adoração. E o nosso culto é o temor ao Senhor. É onde você está, você saber, o Deus Criador, Ele está aqui. Eu tenho reverência a este Deus Criador. Onde você estiver, pense a respeito disso. Você já se analisou como um adorador? Você já se analisou como um servo adorador do Senhor? Faça essa análise. O amor de Deus, meu querido, está ligado à sua paternidade. Enquanto o servo de Deus não descobrir a sua identidade em Deus, descobrir a sua paternidade, é complicado essa questão. Quantas pessoas cristãos totalmente perdidos porque não encontraram a Deus Pai. Estão vivendo uma situação, devemos ser servos, sim, servos fiéis ao Senhor, conforme diz o apóstolo Paulo, escravo. Por um momento ele se apresenta como servo, como escravo, ele se apresenta como ali de várias formas ao Senhor, mas, amados, apresentar como filho, como, olha, ele me deu um novo nome, eu fui adotado, agora eu tenho ele me tornou filho legítimo, legítimo. O nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, ama a humanidade, que Ele mesmo criou e que pela graça do Evangelho de Cristo, reaproxima o homem de si, numa santa comunhão. Deus é justo. Sua justiça foi demonstrada na cruz e anunciada no Evangelho por Jesus. Anunciada pelos 12 que foram dando continuidade, onde nasceu a igreja. A igreja nasce em meio à perseguição, mas eles viviam aquele momento de amor. A adoração é o estilo que revela corações quebrantados diante do Altíssimo. Um dia nós vamos unir aos anjos, aos querubins, aos serafins, aos anciãos, naquela real e eterna adoração. Apocalipse 5, 13 e 14. Um dia estaremos todos juntos em uma única adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Queridos, atentamos para os princípios bíblicos permanentes e atuais. O amor, a justiça, a adoração permanece viva, permanece atual. Você que me acompanha neste momento, compreenda que precisamos estar sempre debaixo do amor de Deus. Romanos 1,17, o nosso texto áureo, eu não disse na introdução, vou citar agora, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé,
como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos a Deus. Pai querido, Pai eterno, diante da tua presença, nos inclinamos neste momento, pedindo ao Senhor que abra as nossas faculdades mentais. Sim, ó Pai, porque é através da tua obra sobre as nossas vidas que nós compreendemos o teu amor, a tua justiça, e a cada dia nos inclinamos à adoração. É através, ó Deus, do Espírito Santo abrindo a nossa mente, o nosso coração, que nós a cada dia, ó Deus, nos inclinamos ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a amar o nosso próximo. Ensina-nos a cada dia a aparecer mais com o Senhor nas suas ações, ó Deus, sobre esta terra. Ajuda-nos a suportar os dias maus e que os princípios da tua palavra que permanecem atuais, que nós possamos desfrutá-lo e usar a tua palavra como uma bússola, como guia para as nossas vidas a cada dia. Por mais que as adversidades apertam, que nós venhamos nos agarrar em ti, autor e consumador da nossa fé. Amém? Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.